Mateus capítulo 4, a partir do versículo 8. Mateus 4, versículo 8 diz assim: depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou todo o reino do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrar e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós vemos onde Jesus iniciou o seu ministério. Iniciou, e a Bíblia declara que ele estava há 40 dias orando e jejuando. Diz que ele estava com fome, e nesta hora que ele estava com fome, aparece o tentador, aparece o diabo, Satanás, para tentar brecar o ministério de Jesus, tentar comprar o chamado de Jesus. Amém? Essa palavra, o título é: meu chamado não está à venda. Amém? Meu chamado não está à venda. Foi o que Jesus disse para Satanás. Satanás tentou, disse para ele: olha, eu te darei tudo isso, te darei todos esses reinos do mundo e todo o seu esplendor, se apenas você se prostrar e me adorar. Ou seja, Satanás queria o culto, Satanás queria a adoração, Satanás queria corromper Jesus. Se Satanás fez isso com Jesus, não pense você que ele não quer fazer isso com cada discípulo. Não pense você que ele não quer fazer isso com a igreja do Senhor. Amém? Ele continua apostando todas as suas últimas fichas. Amém? Que ele sabe que o tempo dele está terminando, estamos vivendo os últimos dias. Satanás está desesperado, mas ele é astuto, ele continua sendo astuto, e ele continua usando tudo quanto ele tem. Ele tem aqui seus reinos, ele tem aqui seu esplendor, seu reino, e ele quer comprar, ele quer negociar, ele quer que servos venham se prostrar diante dele, né? Ou seja, ele fez isso com Jesus, e ele quer fazer isso para as nossas vidas, né? Mas Jesus disse: retire-se, Satanás, né? Ou seja, meu chamado não está à venda. Sabia que você também tem um chamado? Você tem um chamado, né? Diga assim: eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Satanás, ele tenta o quê? Ele tenta trocar um chamado divino que é dado por Deus, por uma troca de recompensas terrenas. Bem, ele tenta nos dar uma recompensa terrena, mundana, carnal, tenta trocar por um chamado divino, algo espiritual, algo de Deus que não está à venda. Diga assim: o meu chamado não está à venda. Não está à venda. Amém? Declare isso. O meu chamado não está à venda. Sabe o que o inimigo quer negociar? Saiba que assim como ele tentou Jesus, se ele for ousado o suficiente de tentar Jesus, o Filho de Deus, ele viu que Jesus estava com fome, ele viu que Jesus estava o quê? Buscando a Deus, adorando a Deus. Ou seja, Satanás sabe muito bem quem leva a Deus a sério. Você entende isso? Satanás sabe muito bem quem leva a Deus a sério. Por isso que ele se apresentou diante de Jesus, ele ofereceu reinos, ele ofereceu esplendor. Para quê? Para corromper, para trocar um chamado divino por uma recompensa terrena, uma recompensa momentânea, né? Ou seja, e pessoas, não pense que Satanás tentou só com Jesus, não tentou com outro. Vou dar um exemplo de pessoas. Balaão, um profeta de Deus, ele foi corrompido, ele se vendeu para trazer desgraça, para lançar maldição contra o povo de Deus. Ou seja, o chamado dele estava à venda. Ofereceram a ele e ele aceitou. Você está entendendo? O inimigo quer fazer o que? A igreja não ter força, a igreja não profetizar. Ele sabe do poder que há de servos ungidos. Amém? Diga assim: eu sou um servo ungido. Diga assim: o meu chamado não está à venda. Balaão não estava nesse culto, então Balaão com certeza não disse isso. Se disse isso, foi da boca para fora. Espero que você não esteja falando da boca para fora, porque Balaão se corrompeu, ele vendeu o seu chamado. Outro que vendeu o seu chamado, Judas, um apóstolo de Jesus, ele trocou o ministério, ele trocou o seu chamado divino por moedas. Ele se corrompeu. 30 moedas de prata foi o suficiente para ele negar a Jesus, para ele vender o seu chamado. Ou seja, Satanás foi lá e disse que Satanás entrou no coração dele
e conseguiu comprá-lo. E ele vendeu o seu chamado. Vocês estão entendendo? Sansão, um grande homem de Deus, ungido por Deus, cheio do Espírito Santo, trocou o seu chamado, né, por Dalila. Ele trocou o seu chamado por prazeres desta terra. Ou seja, o inimigo sabe como tentar cada um na área. Ele tenta de um jeito, ele tenta de outro, porque ele sabe que quando a igreja se corrompe, ele sabe quando o discípulo se corrompe, ele sabe quando o cristão não sabe o valor que ele tem. Quando o cristão não sabe o valor que ele tem, sabe o que ele faz? Ele se entrega, ele se desvaloriza. É isso que o inimigo quer, desvalorizar o seu chamado. O inimigo quer que você creia que você não tem um chamado. O inimigo quer que você creia que você não tem valor. O inimigo quer que você acredite nele. Para quê? Para ele te dar migalhas. Tem pessoas que estão trocando o seu chamado por migalhas. Então não pense você que o inimigo não quer negociar. O inimigo não está tentando cada igreja, cada família, cada discípulo, cada homem, cada mulher que tem um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus? Sabe que o inimigo quer comprar o seu chamado. Viu? Sabe que o inimigo quer negociar com você. Quis comprar um chamado divino. Olha lá em Atos 8, esse eu vou ler. Atos capítulo 8, versículo 18. Diz que certo homem chamado Simão, um mago, ou seja, ele estava no ocultismo, e ele foi liberto, ele recebeu a palavra de Deus. Filipe pregou o evangelho, ele aceitou, ele foi batizado. Mas quando ele viu Pedro e João impondo as mãos, viu que os apóstolos impunham as mãos e o Espírito Santo era derramado nas pessoas, ele tentou corromper, ele tentou comprar. E no versículo 18 diz assim: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro e disse: dele também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos também receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Exortou. Diga assim: o dom de Deus não está à venda. Não há dinheiro que possa comprar um chamado divino. Quem sabe o seu valor, quem sabe quem o chamou, quem sabe o preço que foi pago. O preço foi pago, foi grande. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: não foi nem com ouro, nem com prata que fomos comprados, mas com o precioso sangue de Jesus. Quem sabe o valor que tem não se negocia. Quem sabe o valor que tem, sabe que não está à venda. Quem sabe o valor que tem, sabe que o valor não foi ouro nem prata, mas foi o precioso sangue. Negocia e dá um não ao diabo. Diz: não estou à venda, meu chamado eu não vendo. Amém? Você entende isso? Que o inimigo quer nesses últimos dias enganar, como ele sempre tentou enganar a igreja, dizendo que ela não tem valor, que ela não tem poder, que ela não tem unção. Você está entendendo? Satanás não quer que você ore. Satanás não quer que você o adore. Satanás não quer que você o sirva. Satanás não quer que você congregue. Satanás não quer que você faça algo do Senhor. Ele vai tentar negociar. E ele tem muita ficha ainda na manga para querer negociar. Ele negocia com dinheiro, ele negocia com tentações, ele negocia com ameaças, ele negocia também com esfriamento, ele negocia com o mundo e com o esplendor que era o mundo. Há muitos que já negociaram o seu chamado. Há muitos que oravam e pararam de orar. Há muitos que congregavam e pararam de congregar. Há muitos que contribuíam e pararam de ofertar e contribuir. Vocês estão entendendo? Amém. O inimigo é astuto. Ele sabe que a única força que bate de frente para ele, esmaga ele, pisa ele, bota ele para correr, se chama igreja. Amém. Então ele tenta o que? Negociar. Ele tenta pegar um de cada vez, como ele tentou pegar Jesus. Ele tenta pegar um de cada vez e negociar. Ele tenta negociar. Ele fala: você está orando muito, eu vou tirar seu tempo de oração. Você está contribuindo muito, eu vou tirar essa vontade de contribuir, de ofertar. Você serve muito ao Senhor, eu vou tirar essa vontade de servir. E ele vai negociando. Ele te vai se desvalorizando. Para quê? Para você acreditar que você não tem valor. Porque quando o crente, quando o filho, quando o discípulo acredita que não tem valor, ele vai andar como o filho pródigo andou. Indigno. Ele acha que ele é sujo, ele acha que ele é indigno, ele acha que ele não tem valor.
Ele acha que ele perdeu o seu valor, ele acha que ele perdeu a glória, ele acha que perdeu a unção, ele acha que perdeu a presença. E aí ele não entende que ele prefere trocar as migalhas, ele prefere trocar riqueza, ele prefere trocar prazeres do que a própria presença do Pai. Quantos estão entendendo? O filho pródigo trocou, ele se vendeu. Mas a boa nova é que o Espírito Santo trouxe a ele, fez ele cair em si, fez ele se arrepender, fez ele voltar para o Pai. E o Pai o abraçou, o Pai o resgatou novamente. Com aquela história, uma barra de ouro, não porque está suja ela perde o valor. Amém? Ela continua com o mesmo valor. O filho continuava tendo o mesmo valor. Mas Satanás não quer. Satanás não quer que você acredite nisso. Que quando você se suja, você continua sendo amado por Deus, você continua sendo o amor do Pai. Para quê? Para que você não se valorize, para que você não acredite que você tem um grande valor aos olhos de Deus. Você sabe que Satanás tentou Jesus aqui, dizendo assim: se você é filho de Deus, se joga daqui. Se você é filho de Deus, transforma nisso. Se você é filho, um pouco antes Jesus tinha acabado de sair do Rio Jordão. Só que o Pai disse assim: você é meu filho amado. Você entende isso? Satanás tentou ele, mas jamais lembrou ele: se você é o filho amado. Porque ele sabia que era desvantagem de falar, lembrar que Jesus é amado. E que se você é apenas um filho, transforma essa pedra em pão. Se você é apenas um filho, se joga que os anjos vão te guardar. Não, Jesus sabia muito bem que ele era: eu sou um filho, mas sou um filho amado. Amém? Você precisa saber essa verdade. Você é um filho, mas um filho amado. Você não é amado pelo que você faz, você é amado porque Deus é amor. Porque Deus decidiu te comprar, Deus decidiu pagar um alto preço na sua vida. Então você tem um grande valor. O inimigo querendo ou não querendo, você tem que esfregar na cara dele: eu tenho um grande valor e não estou à venda. Você tem que fazer como Jesus fez: retira-te, Satanás. Aqui não, eu não vendo o meu chamado. Eu não vou parar de orar, não vou parar de congregar, não vou parar de pregar, não vou parar. Pode me ameaçar, né? Pode me caluniar, pode querer me entristecer, pode querer me brecar, mas eu sei do meu chamado. Quem sabe do chamado não para. Quem sabe quem o chamou. João capítulo 15, versículo 16, Jesus falou: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e te separei para que você dê fruto e o seu fruto permaneça. Quem te escolheu foi Jesus, amém? Quem pagou alto preço pela sua vida foi Jesus, amém? O seu chamado não está à venda. Você não vai parar de brilhar, você não vai parar de cumprir o seu alvo, só o seu propósito: adorar a Deus, somente a Ele prestar culto. Amém, Senhor. O diabo ele não quer isso. O diabo não quer que você adore a Deus. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Quem adora as estátuas se torna cego, mudo, que nem uma estátua. Mas quem adora o Deus vivo recebe vida. Amém, Senhor. Amém? Deus te fez para você ser um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. O seu chamado não está à venda. O seu chamado está à venda. Há um grande valor. Ninguém pagaria o maior preço que Jesus pagou. Amém? Já está consumado. Já está consumado. Seu nome já está escrito no livro da vida. Você já é dele e ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Amém? Ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Então não se venda. Jamais. Não baixe a guarda. Não troque o seu chamado. Não troque a presença por aquilo que o mundo pode te oferecer. Nunca. O filho pródigo entendeu. Às vezes é bom. Às vezes é bom. E é necessário que a gente tenha que quebrar a cara para saber o valor que há na casa do Pai. Às vezes temos que perder tudo para poder voltar correndo para o Pai e falar: daqui eu não me afasto mais, daqui eu não saio mais, eu não troco a presença de Deus por mais nada. Não há nada que o mundo possa me oferecer, porque está escrito: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Já não sou mais no mundo. Estou no mundo, mas não sou mais no mundo. O mundo poderia me oferecer tesouros, ouro, para onde eu vou morar, onde você vai morar. O pó de lá é ouro. As ruas são de ouro.
e não tem valor nenhum diante da glória do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que pagou um alto preço pelas nossas vidas, amém? Então nunca desvalorize, não deixe o inimigo te desvalorizar, porque ele vai falar, isso não vale nada, isso não tem valor algum, não vai dar em nada, não vai chegar a lugar nenhum, tua oração não será respondida, tua oração não tem poder. Ele é um mentiroso, é o pai da mentira, amém? Diga assim, muito pode a oração de um justo. Diga assim, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Amém? Então é mentira dele, ele quer que a igreja pare, ele quer que a igreja venda o seu chamado, ele quer que a igreja pare de orar, quer que a igreja pare de avançar, quer que a igreja pare de pregar o Evangelho. Ele não suporta os crentes pregando o Evangelho, mas a boa nova é que Jesus declarou, o meu Evangelho será pregado em todas as nações, amém? Então será o fim, amém? Maranata, amém? Jesus está voltando e o Evangelho, Senhor, será pregado em todas as nações. Glória a Deus. E sabe o que é tremendo? Que assim que Jesus repreendeu Satanás, assim que ele não aceitou nada que Satanás tinha para oferecer nele, diz que Deus enviou seus anjos o serviram. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é tão bom que nos comprou, nos valoriza, nunca nos desvaloriza e ainda sempre nos abençoa. Dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Lembre-se disso, você não é apenas um filho ou uma filha, você é um filho, uma filha muito amado. Muito amado pelo Senhor, amém? Aquele que provou o seu amor, entregando Jesus Cristo para morrer naquela cruz, amém? Diga assim, eu tenho um chamado divino, amém? Glória a Deus, amém? Quem te chamou é o Senhor, e Ele é fiel, Ele é poderoso, amém? Ele te valoriza sempre, então nunca se sinta desvalorizado, porque essa desvalorização é uma mentira do inimigo, é uma mentira do inimigo. Amém? Agora quem sabe que foi chamado por Deus, ele declara também, Paulo, pensei em quem tenho crido, amém? Pensei, ele sabia do seu chamado, ele sabia da sua missão, ele sabia do seu plano, ele sabia do seu propósito, então não recua, não para, não se vende, amém? No nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus, amém? E se você tinha perdido o seu valor, o Senhor te diz para hoje você voltar para a casa do Pai, o Senhor te diz para hoje você voltar para a comunhão com Ele, o Senhor te diz para você valorizar de novo aquilo que Ele te deu, amém? Tudo que Ele te deu, diga assim, o meu dom não está bem, diga assim, eu não comprei, eu recebi. Você entende que o dom, você não pagou nada por ele. Toda vez que você acha que você tem que pagar, você está desvalorizando o sacrifício de Jesus. Toda vez que você acha que você é merecedor de algo, você está desvalorizando o sacrifício de Jesus. Mas toda vez que você sabe que a graça do Senhor te favorece, que Deus é galardoador, que Deus é bom, que Ele decidiu te abençoar, você está valorizando o que Ele fez na cruz. Você sabe que você não valia nada, amém? Mas Ele decidiu te comprar com o seu próprio sangue. Então agora você sabe que você tem muito valor em Cristo Jesus, amém? Porque Cristo pagou o preço. Quem comprou você? Jesus. Então como você vai se negociar? Como você vai vender? Não tem como. Diga assim, eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos, te louvamos em nome do Senhor Jesus. Pai, nós cremos que nós somos, Senhor, essa última geração, Senhor, como igreja, como discípulos, Senhor, chamados por Ti, Senhor. Chamados, cada um aqui, Pai. Cada um tem um chamado, cada um, Senhor, tem um chamado divino, Senhor. E sabemos que o inimigo, Senhor, ele tenta cada um, Senhor. Ele tenta cada um nas suas fraquezas, ele tenta cada um nas suas cobiças, ele tenta cada um no seu dia a dia, Senhor. Querendo negociar aquilo que o Senhor deu, aquilo que o Senhor entregou, aquilo que o Senhor deu de graça a cada um, Pai. Porque cada um, Senhor, que está aqui é precioso aos Teus olhos, Senhor. São filhos e são filhas muito amados por Ti, Senhor. E o inimigo, Senhor, ele tenta, Pai, ele tenta desvalorizar, ele tenta, Senhor, roubar a unção que o Senhor confiou a cada um. Tenta, Senhor, impedir o chamado que o Senhor deu a cada um, Senhor. Mas no nome de Jesus nós repreendemos Satanás, como Jesus repreendeu. Nós repreendemos Satanás, nós repreendemos. E você que não se valorizava,
Deus. O sangue de Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Que você tem muito valor a Deus, que há muito valor na sua vida. E o seu chamado não está à venda, você não vai trocar. E o que você não estava, o que você não estava fazendo no seu chamado, cumprindo o seu chamado, a partir de agora, comece a fazer. Comece a fazer. Porque o inimigo declaramos que está desesperado de saber que a igreja do Senhor não está à venda, que a igreja do Senhor não vai se corromper, que os profetas vão profetizar em nome do Senhor, que os discípulos vão seguir e imitar os passos de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que a igreja vai receber tudo aquilo que foi nos confiado de graça, Senhor, para realizar o chamado. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. No nome de Jesus, nunca se desvalorize. Não há nada mais valoroso do que ter a presença do Deus, o Pai. E Ele está contigo. Ele te valoriza em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, eu queria que você fizesse essa oração no nome de Jesus. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu declaro: sou um discípulo, tenho um chamado, vou cumprir o meu chamado. E o meu chamado não está à venda. Amém? Aplauda o Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de